Bom dia! Mais um programa Questão de Direito, a sua qualificação, a sua formação em Direito. Olha que coisa boa, olha que beleza! Excelente! Quero mandar hoje um abraço especial para todos que vêm acompanhando nosso programa, não só na TV Cresce ao vivo, que é importante porque a gente consegue conversar, você consegue enviar perguntas, enquanto o programa está passando o programa, você consegue conversar comigo no bloco do Pergunte ao Professor. Olha que interessante, não vai perder essa oportunidade. Então, muito bacana. Quero mandar um abraço para você que vem acompanhando nosso programa, não só pela TV Cresce ao vivo, mas também dentro da TV Cresce posteriormente, né? Após o programa, uma gravação e também no YouTube. Professor, como que eu faço para achar no YouTube? Digita lá, advogado Júlio César Santos, professor Júlio César Santos, de todo jeito você vai achar no YouTube também. Todos, hein? Todos os programas que estão gravados você vai achar com facilidade lá. Não vai perder, o programa é didático, feito com muito carinho por mim, para essa direção super competente, para fazer algo muito bacana, muito gostoso, muito leve para você, tá bom? Tema de hoje é importante? Todos os temas são importantes no nosso programa, todos os temas. Lógico, a gente trabalha também com temas atuais, atualização que você precisa ter. Você precisa saber, o corretor hoje, como qualquer profissional, precisa estar atualizado ao mercado. Eu oriento a assistir um jornal por dia, né? Ah, professor, eu não consigo assistir o jornal de manhã, não consigo ler um jornal de manhã, então assiste o da noite, assiste lá o Jornal Nacional, mas tem que assistir o corretor. Você que trabalha com transações imobiliárias, você precisa estar ligado no mercado, ligado nas informações, ligado no que está acontecendo, para que você possa ter assunto e conhecimento para atuar. Então é importante sim, você pelo menos um jornal por dia é sagrado, ou assistir ou ler, você tem que ter esse contato. Ah, não consegui assistir jornal nenhum, professor, meu dia foi corrido, então vai na internet lá, digita notícias do dia, mas você tem que ter acesso a essas informações, tem que saber o que está acontecendo. O seu cliente pergunta para você, aconteceu um acidente na Anhanguera, né? Ou aconteceu um surto de dengue, você não sabe nem o que está acontecendo, então é importante você ter esse conhecimento. Trazendo para o lado jurídico, você tem que saber o que está acontecendo. Juridicamente, a informação mais atual, mais quente que nós temos é o novo Código de Processo Civil. Como assim, professor? Ah, é verdade, né? Estão mudando o Código de Processo Civil? Então, na verdade, vai mudar o ano que vem. Ele vai começar, a sua vigência vai começar em 2016, mas já foi tudo aprovado. A presidente ou a presidenta, que possa usar os dois termos, né? Já sancionou, tá tudo certo. Então, o ano que vem começa a vigorar o novo Código de Processo Civil. Então é importante você ter essa informação, porque o seu cliente vai comentar com você, você não pode ficar boiando. Ah, mudou mesmo, já pensou que chato? Corretor de imóveis profissional, você que é inscrito ao conselho, tem que ter conhecimento. E quero mandar um abraço também para o pessoal, simpatizantes, né? Tem muita gente que não é corretor de imóveis, mas vem acompanhando o nosso programa dentro da TV Cresce. Olha que bacana, mando um grande abraço para vocês também. Voltando no assunto aqui, corretor de imóveis tem que estar atualizado. Então tem que estar atualizado sobre essa informação importantíssima. Novo Código de Processo Civil. Novo Código de Processo Civil, sancionado já, terá sua vigência, começará a ter validade em 2016. Logo mais. Então, em breve, teremos um novo Código de Processo Civil. Professor, o que muda? Por que mudar? Por que criar um novo Código de Processo Civil? Eu vou explicar tudo hoje, você vai saber tudo, vai estar craque, vai conseguir conversar sobre esse assunto com tranquilidade, tá? Então, vamos trazer essas informações. Vamos lá. Primeiro lugar, Código de Processo Civil. Esse é um código, porque nós temos também o Código Civil, né? Então, é diferente o Código Civil para o Código de Processo Civil. Código Civil é direito material, ou seja, é capacidade absoluta, capacidade relativa, o que é posse, isso é direito material. O que trata do direito material, do contexto do direito, é o Código Civil, ou seja, o código que trata da materialidade. Código de Processo Civil, ele trata, na verdade, de instrumentos processuais. Como assim, professor? Quais instrumentos processuais? Todos, né? Todos que é de competência de processo civil. Então, quando eu falo de Código de Processo Civil, é o instituto jurídico que trata dos procedimentos e medidas judiciais cabíveis na esfera, na competência do direito civil. Então, o direito propriamente dito está no Código Civil. Eu falo de posse, uso capião, eu falo de capacidade, incapacidade, eu falo de várias questões do Código Civil. O Código Civil não foi alterado, então quando você for conversar, você for explicar para o seu cliente, você tem que explicar para ele a nova alteração, a última alteração importante, de grande importância na legislação brasileira, é a novidade, é o novo Código de Processo Civil, hein? Não é o Código Civil. O Código Civil já foi alterado, já faz um tempinho, é recente também,
mas o Código Civil é outra coisa, já foi alterado lá em 2002, então não foi mexido até então, né, até o momento não houve nenhuma alteração. Código de Processo Civil, agora sim, é a última alteração importante. Constituição Federal é a Constituição de 88, permanece a mesma. Então a alteração é do Código de Processo Civil, os instrumentos processuais, as medidas processuais, tá? Então é importante você saber nesse sentido aí também, que então, professor, como que funciona a legislação trabalhista? Mudou alguma coisa na legislação trabalhista? Não. Legislação trabalhista é de competência trabalhista, CLT, não tem nada a ver com o Código de Processo Civil. Trabalhista tem o processo trabalhista, é diferenciado, é diferente, né? Ah, professor, então não tem nada a ver com o processo do trabalho? Não, o processo do trabalho continua a mesma coisa, não houve uma alteração. Código de Processo Civil são os instrumentos processuais, prazos, né, o Instituto de Conjuntos Processuais, é o caminho da roça, né, eu costumo dizer, em relação ao processo, relacionado às questões cíveis. O que é questão cível, professor? Questão cível é divórcio, inventário, uso capião, ação de direito do consumidor, que também é de competência do direito civil, ação de cobrança, obrigação de fazer, danos morais, danos materiais, isso é tudo regulamentado pelo Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor, mas é tratado pelo procedimento do Código de Processo Civil em relação às questões processuais. Então não dá mais para a gente confundir. Nesse primeiro momento a gente precisa entender que Código Civil ele trata de conceitos, matéria, materialidade. Processo Civil ele trata de processo, como um juiz, como um desembargador, como um ministro, né? Juiz primeira instância, segunda instância, ministro, terceira instância, Brasília, vamos pensar aí na verdade nos ministros, porque na segunda instância desembargadores, então primeira instância juiz, segunda instância desembargador, terceira instância ministros, né? Lá em Brasília, quando a gente fala das nossas cortes aí, realmente as maiores cortes processuais que nós temos ficam em Brasília, tá? Então primeira, segunda instância, terceira instância, a gente tem que se localizar para achar e entender que o Código Civil é uma coisa, Código de Processo Civil é outra, Código, né, a CLT é outra legislação, é outra história, é outra coisa, não vamos confundir. Mesma coisa ocorre com as normas relacionadas ao corretor. Ah, professor, com o Código de Processo Civil novo, alterou alguma questão para o corretor de imóveis? Não. O que vai regulamentar a profissão de corretor de imóveis é o Código Civil. O Código Civil tem informações a respeito dos contratos de corretagem. Então tá tudo ali, depois a gente vai ter uma aula só disso, já mencionamos em outros programas, em outras aulas a respeito disso. Mas é importante você saber que continua a mesma coisa, o Código Civil continua a mesma coisa em relação aos corretores. Ah, Lei Federal do Corretor, mesma coisa, avaliação, mesma coisa, não tem nada a ver. Esse código novo, esse novo Código de Processo Civil, ele trata de questões processuais, então não alterou a materialidade. É isso que você tem que entender para não fazer confusão, tá bom? Vamos lá! Então agora você já sabe que direito civil é uma coisa, que processo civil é outra. Processo civil é o meio, são os instrumentos que eu posso utilizar em relação ao processo, às medidas judiciais. Como o juiz deve se comportar, como as partes, autor e réu, requerente e requerido, devem se comportar perante a um processo, uma ação judicial. Como funciona uma audiência, um prazo, quais são as formas de citação, edital, pode ser, né, os ritos processuais, ordinário, sumário, entre outras questões. Código de Processo Civil, direito civil material, ou seja, conteúdo. Então você precisa saber em relação a isso. Então vamos falar um pouquinho das primeiras impressões do professor Júlio a respeito do código, trazendo experiência aqui para você também entender o que acontece, né? Qual foi a mudança, o que ocasionou, o que está acontecendo. Você precisa saber disso então. Então em relação a essa mudança. Quando eu falo das primeiras impressões, você tendo acesso à nova lei, o novo Código de Processo Civil, você tem, ao ler, você tem algumas impressões importantes, principalmente comparando com o código anterior. Então, quais são as principais mudanças, professor? Qual o grande objetivo dessa nova lei? Então, o grande objetivo dessa lei, a grande promessa dessa lei, desse novo Código de Processo Civil, é realmente a celeridade processual. Como assim, professor? Processo, todo mundo sabe, não precisa nem ter um processo em andamento para saber, mas pelo próprio assunto, né, que todo mundo fala, processo demora, nem vou entrar com processo, pelo amor de Deus, meu processo não sai. Você, com certeza, informações na mídia, você sabe que processo demora. Processo, meu processo, pelo amor de Deus, está 5 anos aí em andamento.
Então, a grande iniciativa, a grande tentativa desse código, na teoria, é gerar uma celeridade processual, ou seja, rapidez jurídica. Que as coisas aconteçam com mais rapidez, com mais facilidade, com menos formalidade. Professor, bacana. E o código, então, o intuito do código, quem criou o código foi uma comissão de juristas renomados, foi criada essa comissão, e aí pegaram um projeto antigo do novo Código de Processo Civil, acertaram ele, preferiram criar um novo código do que continuar com aquela colcha de retalhos, né, porque o Código de Processo Civil, ele vinha já há algum tempo tendo algumas alterações. Então, vamos criar um novo código, chega de colchas de retalhos. É uma bagunça, é um quebra-cabeça, vamos criar algo novo, algo produtivo. A promessa é essa. A comissão que criou o código, com o intuito de obter celeridade processual, ganhar tempo, o processo para o leigo, para o autor, para o réu ser mais rápido, né, realmente chegar à conclusão do processo, ou seja, ao julgamento ou um acordo, que ocorra de forma rápida. Esse é o grande objetivo. Na teoria, pois na prática a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Humilde opinião do professor, entendo que não vai ocorrer grandes mudanças não. Apesar, né, de 2016, logo mais, a gente começar a utilizar o novo Código de Processo Civil, acredito sim que teve várias alterações que eu vou passar para você com certeza, mas não vai acontecer muita coisa. Não adianta a gente sonhar, agora os problemas acabaram, a organização tabajara, né, professor? Agora tudo, melhorou tudo, agora é um novo mundo, né? Não é. As primeiras impressões que ficam realmente é que o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, ele alterou muitas coisas. Mas acredito que não é só o Código de Processo Civil que é a grande origem, né, para solucionar os problemas jurídicos. Porque quando a gente fala de Código de Processo Civil, um bom código ajuda com certeza, porque o prazo é menor, ocorre o quê? A exclusão de recursos protelatórios, muitos recursos. O processo começa com uma inicial, depois uma contestação, depois réplica, depois razões finais, aí o juiz julga. Desse julgamento cabe uma apelação, recurso de apelação. Do recurso de apelação você tem que fazer a defesa, que é as contrarrazões de recurso de apelação. Depois tem o recurso ordinário, extraordinário e aí vai. De cada sentença ou acórdão, né? Sentença primeira instância, acórdão segunda e terceira instância, cabe o embargo de declaração. E depois de tudo isso, aí vai executar, e aí cabe recursos da execução também. Então olha como demora, olha como é protelatório, né? Por isso o sujeito que é um grande empresário fala, não vou pagar. Ele passa 10 anos aí sem pagar, por quê? Porque vai recorrendo, recurso em cima de recurso. Então um bom código que limita essas situações, e esse código, a tentativa é essa também, ele ajuda muito, com certeza. Mas não adianta para eu pensar só na teoria, eu preciso pensar na prática. Porque o que atrasa um processo não são só as questões processuais, mas são os fatos fortuitos, casos fortuitos de força maior, greve no judiciário. Estamos vendo um momento que está tendo muita greve. Greve aqui, greve ali. Além das greves, também não ter funcionários. A justiça hoje não possui funcionários. São várias as secretarias com poucos funcionários. Então existem várias outras questões que ajudariam essa celeridade processual. Então a gente fala, professor, o novo código acabou, hein? Novo mundo, né? Os problemas acabaram. Não é verdade. Um bom código de processo civil, essa alteração, tenho certeza que ajudará. Mas não é o fim de todos os nossos problemas, né? Porque o leigo, né, você não está tendo acesso a essa aula, você já está tendo uma outra visão, você está acompanhando o programa, você está tendo uma noção de direito, uma noção prática de curso de pós-graduação, você percebe que o direito ele é lindo, mas na prática muitas vezes ele é demorado, não tem jeito. E o novo Código de Processo Civil não tem como resolver essas situações extra-código, né? Como que eu vou resolver uma situação de greve, a falta de funcionários, ou muitas vezes o funcionário que não está contente, então aquela situação processual que ele poderia resolver rápido, ele não resolve, um juiz, substituição de juízes, né? Fica difícil essa situação. Então eu não acredito. Na teoria houve uma alteração? Claro, vamos conversar sobre ela, mas na prática tem muitas coisas extra-código que vão atrapalhar o processo. Ou seja, na humilde opinião do professor, o processo vai continuar demorando. Vai continuar demorando, porque não é... O que atrapalha o processo, o que leva o processo a ser demorado, não são só as questões processuais.
né? Mas também 50% são as questões pessoais, os problemas, os dias que temos, né? Ou seja, uma greve, falta de funcionário, entre outras questões. A má vontade, muitas vezes, porque o sujeito não está contente com o que está ganhando, e outras questões. Então, não adianta a gente criar uma ilusão. Ah, o novo Código de Processo Civil resolveu todos os problemas, agora vai ser tudo rápido. Não é verdade. Então, tanto o corretor, o jurista, o advogado que nos assiste, o simpatizante do nosso programa, pode ter essa certeza. Não vamos criar uma ilusão, né? E tragam como exemplo a lei de locação, a lei do inquilinato. Lei 8.245 de 91. Ah, foi criada uma nova lei, agora seus problemas acabaram. Agora eliminar, hein? Agora despejo vai sair rapidinho. Não é. Essa lei 12.112 veio tratar de poucas questões na lei 8.245 de 91. Veio tratar do fiador, que agora pode sair do contrato, ele levanta a mão e fala, estou saindo do contrato, mas fica responsável perante o contrato 120 dias. Veio tratar daquela questão do divórcio, da separação, o contrato de locação continua, né, em vigor. Então, poucas coisas. Não é uma nova lei. A lei é nova, porém ela vem alterar poucas coisas dentro da lei 8.245. Já o novo Código de Processo Civil, a lei realmente é nova, né? Não é igual na locação, que veio uma lei nova para alterar poucas coisas. Não, é um código novo, é uma lei nova. Porém, não é a solução de todos os nossos problemas, tá? Então é importante deixar claro aqui, até para o seu raciocínio lógico, até se numa conversa fica humilde a opinião do professor, porque se você fizer esse raciocínio, você vai perceber que a prática é diferente da teoria, não tem jeito. Ah, a teoria, o código foi maravilhoso, só que a prática muitas vezes não funciona, né? Então nós sabemos disso. Professor, qual que é essa lei do novo Código de Processo Civil? Lei 13.105, agora, hein? 16 de março de 2015. O código terá vigência, né? Já está no período de vacácios, mas, porém, ele terá validade, a gente vai começar a utilizar o código ano que vem, porque a própria lei fala, a própria lei menciona, após um ano da publicação da lei. Então, o ano que vem a gente começa a utilizar esse novo código. Tá aí já, hein? Tá aí já. Primeira mudança interessante, né? Que é a inclusão da arbitragem. Esse novo Código de Processo Civil, ele menciona a arbitragem, é permitida a arbitragem. Ele quer trabalhar muito com as soluções de conflito, com as soluções extrajudiciais de conflito. Por quê? Quando eu falo de solução, o processo é demorado, o processo gera uma sentença traumática. Uma das partes perderá, a outra vai ganhar, a outra vai perder. Quem perder vai ficar traumatizado. E outro, o processo pode ter um julgamento parcial, né? Ou seja, o autor ganha um pouquinho, o réu ganha um pouquinho, parcialmente procedente, o procedente parcialmente. Um ganha dois pedidos, o outro ganha dois. Então o juiz dá dois pedidos procedentes, dois pedidos improcedentes. Então a sentença ela é conhecida como sentença traumática. O que significa isso? Mais vale um bom acordo do que deixar um terceiro julgar, que no caso é o juiz, o Estado, o monopólio do Estado, o Poder Judiciário, onde ocorre a sentença traumática, porque aí o juiz ele vai colocar, lógico, de forma fundamentada, mas a visão dele dentro da sua sentença, dentro do seu acordo, se foram os embargadores e ministros. Então esse código, além de buscar a celeridade processual, ou seja, melhorar o que está ruim, né, deixar o processo mais rápido, que a solução do processo ocorra de forma mais rápida, ele traz, dentro do código inclui a arbitragem, ele quer que tenha arbitragem, ou seja, um tribunal arbitral, ele quer que tenha vários tribunais arbitrais para que seja feito um acordo. Tribunal arbitral não tem nada a ver com o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça é o monopólio do Estado, Poder Judiciário. Tribunal arbitral, eu posso abrir um tribunal arbitral, você que está nos assistindo pode abrir um tribunal arbitral. Dizem que é um bom negócio, não sei se é. Mas esse tribunal arbitral tem um juiz arbitral, inclusive eu faço parte. Juiz arbitral, ele não é um juiz de direito que passou no concurso, é um juiz que está dentro lá do catálogo e o próprio, né, autor e réu da ação escolheu para julgar. Pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser formado em comunicação, você vai no tribunal arbitral e deixa seu currículo lá. Quem vai escolher, né, o juiz arbitral, são as partes. Então as partes podem escolher. Muitas vezes o litígio envolve um setor de comunicação. Então precisa de uma pessoa que entende o setor de comunicação, ou um engenheiro, ou um médico. Então, o tribunal arbitral ele é interessante nesse sentido, porque não é só um juiz de direito, mas um profissional, não precisa ser formado em direito, um profissional que conheça daquele assunto. Tribunal arbitral, para que eu possa utilizá-lo, eu preciso de dois requisitos, na verdade não é cumulativo, ou um ou outro. Ou uma cláusula arbitral, então eu e você prestamos um serviço, temos uma prestação de serviço, um contrato de prestação de serviço, de parceria. Quando ocorre um litígio, a gente tem uma cláusula no nosso contrato. Em caso de litígio, vamos levar o processo para o tribunal arbitral. Então, cláusula arbitral. Outra forma de utilizar o tribunal arbitral é através de uma autorização, um termo arbitral. Ou seja, eu e você, nós temos um litígio, chega lá na porta do fórum, a gente quer que o tribunal arbitral julgue.
Então a gente assina essa autorização e aí a gente autoriza esse juiz arbitral. Professor, qual que é a vantagem de levar no tribunal arbitral e não no Poder Judiciário? No tribunal arbitral, você escolhe um juiz arbitral que muitas vezes ele é conhecedor do assunto mesmo, ele é um médico, é uma questão que relaciona algo na medicina, ou se não um engenheiro para fazer o julgamento. Né? Lógico, ele tem que estar preparado, tem os requisitos dessa sentença arbitral e ela tem valor jurídico também, dá até para executar essa sentença. Então, é um negócio interessante, né? Desde que seja bem utilizado, mas é interessante sim o tribunal arbitral nesse sentido. Outra coisa, o processo é público. A regra do jogo é a publicidade do processo. Então, grandes empresas, grandes empresários não querem correr o risco de um jornalista conseguir obter informação. O processo é público, né? Uma simples pesquisa, numa certidão, consegue levantar aquela informação. Então, muitas empresas preferem levar para o tribunal arbitral porque é sigiloso, não vai ter problema. Olha que interessante, tá? Então, o novo Código de Processo Civil, ele quer que seja feita uma arbitragem ou uma conciliação. Ele orienta a ocorrer isso, tá? Principal objetivo do novo Código de Processo Civil é a celeridade processual, conforme a gente conversou, hein? Esse novo Código de Processo Civil, ele é dividido agora em 5 livros, hein? 5 livros. Ah, professor, então não vai acompanhar o que era antes? Não, 5 livros. Primeiro livro, ele vai tratar da parte geral. Depois, a segunda parte, o segundo livro, vai tratar do processo de conhecimento e sentença de cumprimento. O terceiro livro, processo de execução. O quarto livro, processos nos tribunais, os recursos propriamente ditos, né? E o quinto e último livro trata das disposições finais e transitórias, tá? Então, esse novo Código de Processo Civil, 5 livros aí, mais de 1000 artigos, 5 livros. É assim, esse é o novo formato, essa é a nova estrutura do novo Código de Processo Civil. Então, a gente está falando um pouquinho da estrutura. Vamos para a parte processual, que nos interessa, é importante você saber. Professor, cadê as cautelares, professor? Sumiram com as cautelares. E aí, para lembrar a turma que já assistiu os programas anteriores, professor, o que é cautelar? São medidas de urgência. Quando é algo urgente, o sujeito chega no advogado e fala assim, olha, eu preciso resolver uma situação, o convênio não quer cobrir a cirurgia, o médico falou que em 24 horas meu marido vai falecer, vai vir a óbito, né? Porque o convênio não quer fazer a cirurgia. E aí o advogado fala assim, vamos resolver isso, vamos entrar com um processo. Se o processo é demorado, vai dar tempo? Tem que entrar com uma medida de urgência, antecipação de tutela ou medida cautelar. Liminar é o efeito, a mídia divulga errado, né? Chega na novela, o sujeito bate na porta, fala assim, oficial de justiça, chegou uma liminar. Liminar é o efeito. Na verdade, o que existe é antecipação de tutela e medida cautelar, né? Essas medidas cautelares no Código Antigo, ela tinha realmente um livro próprio dentro do Código. Agora não. Agora não tem mais um livro dentro do Código. Ela vai ser tratada de uma outra forma, dentro do Código, mas porém não tem um livro. Olha que interessante aí você saber sobre isso. Por que isso, professor? Porque esse Código, ele realmente prevalece outras questões. A principal é o contraditório. O Código, ele quer, né, a orientação desse novo Código de Processo Civil é sempre para que o juiz possa julgar, ele escutar a outra parte. Então ele não vai escutar só o autor e já decidir. Ele escuta o autor, mas ele quer escutar o réu, aí depois ele decide. Salvo exceções, né? Medidas judiciais protetivas, que é uma outra questão. Então o sujeito quer se divorciar, o sujeito é agressivo, ela ou ele, né? Tem a lei da Maria da Penha, mas tem a do João da Lapa também. Então o sujeito ele é agressivo, o juiz ele vai realmente definir uma medida de urgência, ou seja, a separação de corpos, para que não ocorra o pior. Então isso continua, né? Prevalece o quê? O princípio da dignidade da pessoa humana. Mas, salvo essas exceções, casos de risco, realmente a orientação é o contraditório. Antes de eu decidir, como juiz, eu sempre vou escutar o autor e réu. Eu preciso saber a história do réu também, e é interessante nesse sentido. Esse Código de Processo Civil, ele quer evitar essas sentenças, né, antecipadas sem escutar a parte contrária. Isso é muito bom. A estrutura nova do Código, então ela trabalha com contraditório, ela sempre quer ouvir o réu. Para que o juiz possa julgar, tem que ouvir o autor e réu. Contraditório é defesa, o direito de se defender, né? E o comportamento cooperativo, ou seja, ele quer um comportamento de todos, dos advogados, dos juízes, dos funcionários, auxiliares da justiça, cooperativo. Então, um comportamento, todo mundo se comportar para que o processo ande de forma mais célere. Trago como exemplo o artigo 9 desse novo Código de Processo Civil, não é do antigo. E aí, no formato mais didático, tá? Houve uma alteração no formato para você entender com mais facilidade. O juiz não poderá proferir qualquer decisão das partes sem que antes seja ouvida a parte contrária. Olha que interessante. Então, lá no artigo 9, a gente fez uma alteração aí para ficar mais didático. O juiz não pode decidir nada, salvo exceções, sem escutar a parte contrária. Isso é muito bom.
Né? Como que o juiz vai decidir uma questão sem escutar a parte contrária? Então, esse código, na verdade, ele realmente traz em seu escopo o quê? Traz o direito do contraditório, esse princípio. Então, sempre escuta a parte para decidir. Isso é interessante, porque aí o juiz vai ter acesso às duas histórias. Lá no artigo 10 também, de forma didática, foi modificado, o juiz não pode decidir em grau nenhum, né? Então não pode fazer uma decisão, elaborar uma decisão, sem dar a oportunidade de se manifestar a parte contrária. Então, mais ou menos assim, só a gente fez uma alteração para ficar mais fácil de você entender. Então, o artigo 9 e 10, esse novo Código de Processo Civil, ele deixa bem claro. Eu escuto a parte contrária para depois decidir. Eu não posso só escutar você e decidir, só estou sabendo de uma história. Interessante, bacana em relação à estrutura do código. Professor, e as matérias de ordem pública? Segue a mesma regra. Se não cair dentro dessa exceção, o juiz também tem que escutar a parte contrária, tá? O código também traz uma informação importante dentro do seu contexto, que o julgamento, as sentenças devem ocorrer de forma cronológica, né? Não posso antecipar. Deixa eu julgar isso aqui primeiro, deixa eu julgar isso aqui primeiro. Não, existe uma ordem cronológica que deve ser respeitada. Isso é muito bom, porque não dá para escolher mais casos. Vou escolher esse aqui eu vou julgar esse aqui. Não que não ocorra uma ordem cronológica, mas agora o código exige, tem que ter uma ordem cronológica. Então, eu decido primeiro o processo 33, para depois decidir o processo 34, depois o 35 e assim por diante. É a regra do jogo? É a regra. Mas tem as exceções, os casos de urgência, né? Então, algumas exceções sempre terá. O direito tem a regra, mas sempre tem as exceções. As exceções são aqueles casos que o próprio código permite. Traz um exemplo, professor, ficar fácil. Aquele processo que já tem vários julgados a respeito do mesmo assunto. Então já existe uma jurisprudência, já foi pacificado aquele assunto. Então existe uma ordem cronológica, eu pego esse processo, esse processo aqui tem um monte de gente entrando com a ação. A decisão tem que ser igual, ele separa e pode julgar antes. Né? Como assim? Nós temos vários exemplos. Hoje tem essa questão do FGTS, né? Essa questão do FGTS, dos juros, um monte de gente está ingressando com a ação para receber aí as diferenças aí em relação a juros e outras questões aí. E essa decisão, um exemplo, se fosse pacificada, dava para pular com certeza essa ordem cronológica. Olha que interessante aí. Então o código ele busca sempre a arbitragem, né? Ele traz no seu contexto a arbitragem, a autorização para isso. Busca a conciliação para evitar a sentença traumática. Olha que interessante. Vamos lá, rapidamente, o assunto é bom, o assunto é extenso mesmo. Roda a questão X então. O objetivo do novo Código de Processo Civil é ajudar quem? Professor, esse código vai ajudar quem? Em primeiro lugar, um código bem feito, um Código de Processo Civil, ou seja, o advogado, o juiz, os auxiliares da justiça vão ter condições de trabalhar de forma mais rápida, porque tem um respaldo legal. E esse respaldo legal vai ser, o grande objetivo é respingar ou chegar à sociedade. Porque quem usa o Poder Judiciário é a sociedade. Eu, você, o corretor, né, o cliente, todo mundo usa o Poder Judiciário quando existe uma lide. Então a intenção não é melhorar as estruturas processuais, os mecanismos processuais para o advogado, para o juiz, para que isso realmente gere uma satisfação na sociedade. Olha que interessante. Rapidamente aqui, quais as principais alterações então, professor? Toda decisão proferida tem que ter contraditório. Então, esse novo código quer evitar as chamadas decisões surpresas, aquelas que nos assustam. Eu escuto a primeira parte para depois ter uma decisão. O novo Código de Processo Civil ele cria o gênero tutela provisória, né? Hoje não tem mais só as tutelas de urgência, mas a tutela provisória. O novo Código de Processo Civil ele faz a restrição do cabimento do agravo de instrumento. E ele acaba com um recurso conhecido como agravo retido. Então, ocorreu a extinção do agravo retido. Olha que interessante. Ele estimula a observância da jurisprudência dos tribunais. Está lá dentro do novo código também. Acabou, professor? Não! Ainda ele trata também da questão do incidente de resolução de demandas repetitivas. Quando tem um processo com a cara um do outro, pode ocorrer um julgamento em massa. E olha que interessante aí, tá? E ainda ele cria a possibilidade de julgamento parcial do mérito. Ou seja, tem 4 pedidos. Se eu estou percebendo que eu consigo já julgar como juiz, 2, eu faço o julgamento de 2, depois eu julgo os outros 2 pedidos. Então tem bastante mudança aí interessante. E é isso, chegamos ao fim, eu quero desejar um grande abraço, uma grande semana, já estamos na quarta-feira, para você que nos acompanha, sucesso, muita energia boa para você, um abraço todo especial para você que nos acompanha, vem nos acompanhando, a gente já tem os telespectadores aí, realmente sempre estão mandando elogios, sugestões de temas, isso é muito importante para o crescimento dessa categoria, a intenção é ajudar para que realmente tenha uma qualificação melhor e consiga sucesso e realmente não passar nervoso na profissão e evitar problemas futuros, tá bom? Então um grande abraço, professor Júlio, tchau, fui!